Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante e que pode trazer gerar economia para o empresário, e tudo que o empresário quer escutar é a palavra economia. O empresário adora essa palavra e pode gerar ganhos bastante interessantes para você que atua na advocacia empresarial previdenciária. Estou falando aqui da desoneração da folha de pagamentos. Meu nome é José Silva, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, dono da página Previdência Descomplicada 2020 no Instagram. Por favor, sigam lá, Previdência Descomplicada 2020, e do canal Previdência Descomplicada no YouTube, ok? Então, vamos lá. O que vem a ser a desoneração da folha de pagamentos? Ela surgiu lá em 2011, essa desoneração da folha de pagamentos surgiu em 2011 com a MP 540 de 2011, né? E qual era a intenção do legislador com a desoneração da folha de pagamentos? Como o próprio nome diz, a intenção era desonerar as empresas. Mas por que desonerar as empresas? E incidente na contribuição previdenciária patronal, né? Nós temos um sistema tradicional onde a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de pagamentos. Você vai pagar 20% sobre a folha de pagamentos, então quanto mais funcionário você tem, mais será o valor da contribuição previdenciária patronal, e isso desestimula o empresário a contratar, né? Daí porque a desoneração da folha de pagamentos, né? Com a desoneração da folha de pagamentos, criou-se um novo método que nós vamos ver mais para frente, para retirar a incidência da contribuição previdenciária da folha de salários. E aí a intenção do legislador é que houvesse menos terceirização e mais contratações formais, né? E tendo mais contratações formais, a economia do país passaria a girar, né? Por quê? Haverá mais gente na formalidade, com direitos trabalhistas, com direitos previdenciários, e esses são os motivos: girar a economia do país, né? Então, veja que criou-se um novo método através da desoneração da folha de pagamentos, né? Retirando a obrigação de pagar a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos e criando um outro método que nós vamos ver mais na frente, estimula o empresário a contratar, a economia gira e, por consequência, há um aumento do consumo, né? Então, nós temos um método, como eu já disse, um método tradicional, previsto lá no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal, que fala sobre o financiamento e o custeio da Seguridade Social, dizendo que a contribuição previdenciária patronal ela é devida, né, pela empresa ou entidade a ela equiparada. Um exemplo aqui de entidade equiparada à empresa é o município cujo ainda não tenha feito um regime próprio de previdência, né? Se o município não tem um regime próprio de previdência, segue-se as regras do regime geral de previdência social. Então, aí nesse caso, o município é equiparado à empresa, né? Sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalhador. Então, esse é o sistema tradicional. Na desoneração da folha de pagamentos, vai haver a incidência de contribuição previdenciária patronal não sobre a folha de salários, e sim sobre... fugiu a palavra, vou lembrar. A renda bruta da empresa, né? Sobre a receita bruta da empresa. Não é errado falar sobre o lucro, ok? Porque lucro presume-se que é o faturamento líquido, né? Onde já pagou todos
os fornecedores, os impostos, os encargos trabalhistas, os encargos previdenciários, o que sobrou foi o lucro. Então é sobre a receita bruta da empresa, ou seja, quanto que a empresa faturou bruto, tá? Sobre a receita bruta da empresa, sem os descontos. Então, a desoneração da folha de pagamentos, ela incide sobre a receita bruta da empresa. Isso também está lá no artigo 195 da Constituição Federal. Veja bem o seguinte, a desoneração da folha de pagamentos, ela não é para toda e qualquer empresa, ok? Ela não é para toda e qualquer empresa. Existem determinadas empresas que são contempladas pela desoneração da folha de pagamentos e outras que não são contempladas, que devem continuar recolhendo a contribuição previdenciária pelo sistema tradicional, ou seja, sobre a folha de pagamentos. E aí nós vamos ver que isso gera bastante discussão jurídica. Então, como eu ia dizendo, a desoneração da folha de pagamentos, ela surgiu com a MP 540 de 2011 e existem algumas críticas aqui a serem feitas sobre a desoneração da folha de pagamentos. Primeiro, a desoneração da folha de pagamentos que tinha o objetivo de fomentar o emprego, de acabar com a terceirização, de diminuir, melhor dizendo, a terceirização, e fomentar o emprego, acabou por não acontecer dessa forma. Né? Na Argentina e no Chile, por exemplo, tentou essa mesma desoneração da folha de pagamentos e ela não deu certo. O que houve ali foi uma melhoria dos salários, porém não houve novos empregos. Né? Por quê? A desoneração da folha de pagamentos geralmente, né, é vantajosa, geralmente, para o empresário. Existem casos em que não é, que é extremamente prejudicial, e nós vamos ver isso lá na frente. Mas quando vantajosa, o que se percebeu é que ao invés de haver novas contratações de novos funcionários, houve um aumento do salário daqueles funcionários que já estavam contratados. Outra crítica é que para as pequenas e médias, as micro e pequenas empresas que estão inscritas no Simples Nacional, não se aplica a desoneração da folha de pagamentos, porque através do Simples Nacional, ela já tem uma desoneração total da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários. Né? O Simples Nacional já prevê isso, então não se aplica a desoneração da folha de pagamentos, na qual estamos aqui estudando. E também, outro ponto que deve ser criticado é que para as médias e grandes empresas, ok? Os efeitos da desoneração para essas empresas não teriam um efeito direto para os funcionários que já são formalizados, né? Qual que era o objetivo? O objetivo da desoneração da folha de pagamentos é diminuir a terceirização e contratar mais funcionários, mas acontece que as médias e grandes empresas já costumam contratar os seus funcionários de forma formal, sem muita terceirização ali. Né? De qualquer forma, a MP 540 de 2011 foi convertida na Lei 12.546 de 2011. E essa Lei 12.546 de 2011, ela criou o Reintegra para estimular as exportações, mas não cabe aqui falar nesse vídeo sobre o Reintegra, e substituiu pela receita bruta a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal devida às empresas. Né? Então, receita bruta substituiu a incidência sobre a folha de pagamentos pela receita bruta. E lá também, na Lei 12.546 de 2011, trazia quais eram as empresas contempladas pela desoneração da folha de pagamentos, como empresas de tecnologia de informação, ou seja, de TI, tecnologia de informação e comunicação, TIC, call center, empresa do setor plástico, de borrachas,
artigos esportivos, enfim, várias empresas ali, existe um rol que são contempladas pela desoneração da folha de pagamentos. Após a Lei 12.546 de 2011, houve, em 31 de agosto de 2015, a edição da Lei 13.161 de 2015. Ela veio em substituição à então Lei 12.546 de 2011 e trouxe algumas alterações nas alíquotas. Porque, veja bem, antigamente era o seguinte, antes da Lei 13.161, na vigência da Lei 12.546 de 2011, nós tínhamos basicamente duas alíquotas. A alíquota de 1% sobre a receita bruta ou a alíquota de 2% sobre a receita bruta. Prevista lá, as empresas contempladas pelo artigo 7º da Lei 12.546 de 2011 pagavam 2% sobre a receita bruta. E as empresas contempladas no artigo 8º da mesma lei pagavam 1% sobre a receita bruta. Veio a Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e fez o seguinte: alterou as alíquotas de 1% para 2,5% para algumas empresas que antes pagavam 1% lá do artigo 8º, alterou as alíquotas de 2% para 4,5%, exceto para as empresas de call center, salvo não me engano, que pagavam 3%, que pagam 3% de alíquota. Por exemplo, 4,5%, empresa de TI, né, tecnologia da informação, empresa de TIC, tecnologia da informação e comunicação, pagam 4,5%. Empresa de call center paga 3%. Ou seja, tem algumas exceções, né? Que houve essa majoração. De modo que hoje a alíquota sobre a receita bruta, a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta da empresa varia de 1% a 4,5%, ok? Então, essa foi a alteração trazida pela Lei 13.161 de 2015. Em 2017, houve a edição da medida provisória 774, em 30 de março de 2017. Essa medida provisória 774, ela retirou alguns setores que até então estavam desonerados, né? Que tinham direito ali à desoneração da folha de pagamentos, e foi retirado alguns desses setores que até então estavam desonerados, a partir de 1º de julho de 2017. Então, veja, isso foi no meio do exercício financeiro, né, do exercício fiscal, do ano fiscal. Lembrando que aqui no Brasil o ano fiscal corresponde ao ano civil. Então, veja, empresas que estavam contempladas pela desoneração da folha de pagamentos, cuja desoneração da folha de pagamentos era vantajosa e foram pegas de surpresa no meio do ano, essas empresas falaram: pera lá, eu me programei para isso e agora você vem me onerando, porque elas sofreram uma oneração a partir do momento em que voltaram a pagar a contribuição previdenciária no molde tradicional, ou seja, sobre a folha de salários. E eu disse lá no início, quanto mais funcionários uma empresa tem, maior será a contribuição previdenciária se incidente sobre a folha de salários. E aí as empresas estavam despreparadas. E várias empresas entraram então com um remédio constitucional muito conhecido, chamado mandado de segurança, para tentar se manter dentro do rol de empresas contempladas na desoneração da folha de pagamentos, né? Nós vamos ver que existem casos em que a desoneração da folha de pagamentos é extremamente vantajosa, mas existem casos em que
a desoneração da folha de pagamentos, ela não é vantajosa, ela é prejudicial. E aí veja o seguinte, até a Lei 12.546 de 2011, a desoneração da folha de pagamentos era obrigatória para aquelas empresas que estavam listadas ali, contempladas, por assim dizer, para a desoneração da folha de pagamentos. Após essa lei, com o advento da Lei 13.161 de 2015, a desoneração da folha de pagamentos ela passou a ser facultativa. E aí veja, um empresário chega para você é advogado, especialista em advocacia empresarial previdenciária, e pergunta: doutor, o que é melhor? Eu recolher a contribuição previdenciária pelo sistema tradicional ou tentar ingressar na desoneração da folha de pagamentos? Veja, aí você vai ter que fazer conta, você vai ter que ver uma série de fatores. Primeiro, o importante é conhecer os dois sistemas. O sistema tradicional, o modelo tradicional de tributação da contribuição previdenciária patronal, prevista lá na Lei 8.212 de 91, no artigo 22, inciso 1, diz que as empresas, exceto as optantes do Simples, que são desoneradas pela lei do Simples, recolhem 20% do total da remuneração paga a seus trabalhadores. Esse é o sistema tradicional. E o sistema da desoneração? Ela vai incidir sobre a folha de pagamentos. Vai retirar a incidência da folha de pagamentos e vai incidir sobre a receita bruta. Então, na desoneração da folha de pagamentos, ela vai retirar a incidência, repito, da folha de pagamentos e vai incidir sobre a receita bruta, com alíquotas diferentes. Né? Então, veja que dentro do modelo tradicional, quando a contribuição previdenciária incide sobre a folha de pagamentos, quanto mais trabalhadores a empresa tiver, maior será o total de remunerações e maior será o custo do empresário para com o INSS. Então, isso você tem que prestar atenção. Será que sempre a desoneração da folha de pagamentos vai ser vantajosa? Pensa você numa empresa de TI, né, de tecnologia da informação, que geralmente tem um faturamento alto, mas tem poucos funcionários, né? Ora, num primeiro momento, para ela é extremamente interessante que ela contribua pelo sistema tradicional, porque se ela for pela desoneração da folha de pagamentos, ela vai se estrepar, né? Então, vamos a um exemplo, usando aqui uma empresa de TI. A empresa de TI está contemplada na lei de desoneração da folha de pagamentos. A empresa de TI, ela paga 4,5% sobre a receita bruta, não é mesmo? Agora imagine o seguinte, essa empresa de TI, ela tem uma folha de salários de 100 mil reais, beleza? Ela tem uma folha de salário de 100 mil reais. Se ela contribuísse a contribuição, ficou ótimo, né? Se ela pagasse a contribuição previdenciária pelo sistema tradicional, né, incidente sobre a folha de salário, 20% de 100 mil reais é 20 mil reais. Então ela pagaria 20 mil reais, isso aqui é todo mês, tá? De contribuição previdenciária patronal. Beleza? Beleza. Isso aqui sem contar com outros encargos, né, que também vai para a Seguridade Social, como o SAT, né, que pode ser de até 3%, sujeito ao adicional do FAP, que pode chegar a 6%, o dobro. O salário educação, 2,5%. O sistema S, SESC, SET, SENAT,
fora esses que não entram na desoneração da folha de pagamentos, porque a desoneração da folha de pagamentos ela incide tão somente sobre a contribuição previdenciária patronal, tirando isso daqui, ela pagaria de encargo R$20.000, né? 20% sobre a folha de salários, e essa folha de salários é de R$100.000. Agora, imagine que essa empresa de TI, essa mesma empresa de TI, ela tenha um faturamento de uma receita bruta de R$1 milhão. Beleza? Beleza. Essa receita aqui, de R$1 milhão, imaginando que a empresa de TI ela vai pagar 4,5% sobre a receita bruta, 4,5% de 1 milhão vai dar R$45.000 de contribuição previdenciária patronal. Ou seja, ela vai estar pagando aqui, pela forma da desoneração da folha de pagamentos, R$25.000 a mais. Ou seja, no caso dessa empresa de TI, desse exemplo hipotético, a desoneração da folha de pagamentos é extremamente desvantajosa para a empresa de TI. Foi o que eu disse. Geralmente, empresas com faturamento alto e que tenha poucos funcionários, a desoneração da folha de pagamentos é desvantajosa. E aí, veja, a empresa de TI está contemplada na lei e deve, obrigada a pagar na forma da desoneração da folha de pagamentos. O que deve ser feito ali é ingressar com um MS, com um mandado de segurança, beleza? Beleza. Pedindo ao juiz e demonstrando ao juiz que o escopo da desoneração da folha de pagamentos para aquela empresa não está sendo cumprido. Tendo em vista que o próprio nome já diz, é desonerar a empresa, e ela está sendo onerada. Ela vai estar sendo desonerada, por assim dizer, se ela seguir o método tradicional, o sistema tradicional. Então, pede-se a autorização para que aquela empresa pague a contribuição previdenciária, não sobre a folha de pagamentos, e sim sobre a receita bruta, e sim sobre a folha de pagamentos, ok? Da mesma forma, veja você que o contrário também existe, né? Existem empresas em que a desoneração da folha de pagamentos é extremamente vantajosa, mas ela não está contemplada na lei. Você pode ingressar com um mandado de segurança, dizendo o seguinte: olha, a minha empresa reúne todos os requisitos para que a contribuição previdenciária incida sobre a receita bruta. A desoneração da folha de pagamentos para minha empresa é extremamente vantajosa. Além de você dizer isso, você tem que juntar toda a documentação prevista lá na Lei 12.546 de 2011, porque se você não junta toda a documentação, você não vai estar provando ali o seu direito líquido e certo, e nós estamos falando de mandado de segurança, cujo direito tem que ser líquido e certo. Ok, meus amigos? Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre a desoneração da folha de pagamentos. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. A questão do 13º salário. A desoneração da folha de pagamentos também incide sobre o 13º salário, ok? Como você desonera a folha de pagamentos, não é cabível contribuição previdenciária sobre o 13º salário, e se você, empresário, está pagando sobre o 13º salário contribuição previdenciária e está dentro do programa de desoneração da folha de pagamentos, você está pagando errado e você pode pedir a restituição desses valores. Então, é isso, meus amigos, que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês ficaram até o final do vídeo, por favor, deixe o seu like, porque o YouTube entende que quanto mais like, aquela baboseira toda de algoritmo do YouTube, né? O vídeo tem relevância e vai recomendando esse vídeo. E mais gente vai assistindo e mais gente vai deixando like ou dislike, sei lá, se não gostou também. E se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, valeu, até logo, vazei, fui, tchau.